A nossa próxima convidada é apresentadora e jornalista. Começou a carreira na década de 80 como redatora em agência de publicidade no interior paulista. Também passou por revistas, jornais e rádio. Estreou na TV Manchete, depois atuou na Gazeta e no SBT. A estreia na Globo foi em 1992 como repórter. Já em 93, passou a apresentar eventualmente o jornal Hoje, firmando-se na bancada nos anos seguintes. Foi garota do tempo no Jornal Nacional por um período, em 1996, e também participou da cobertura do Carnaval de São Paulo, ao lado de Chico Pinheiro, também comandou o SPTV, primeira edição, de 1998 a 2000. De 2001 a 2010, esteve à frente do Bom Dia São Paulo. Passou ainda pelo Jornal das 10 da Globo News antes de pedir demissão em 2014. No mesmo ano, assinou com a Rede TV para comandar o talk show Mariana Godoy Entrevista. Em 2020, migrou para a Band, onde apresentou o Melhor Agora. Mariana ficou na Band até janeiro de 2021. Em fevereiro de 2021, assinou com a TV Record para apresentar o Fala Brasil. Então, com vocês, Mariana Godoy. Gente, eu nem lembrava mais da previsão do tempo. Nossa! Mas eu me lembro muito bem de como eu comecei. Boa tarde a todos. Fiquei muito feliz que me convidaram para essa palestra. Fiquei mais feliz ainda ao saber que é um primeiro evento desse tipo. Eu acho essa troca super, super importante. Queria dizer que eu perdi a apresentação que eu tinha feito, mas eu rapidamente recuperei algumas fotos e alguns slides, liguei para um amigo e falei, Daniel, você tem que ter um amigo que salve a tua pele na hora H. O meu é o Daniel. Falei, Daniel, a minha palestra é assim, 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 assim. Eu começo falando isso, isso e isso. Os pontos que eu destaco são esses. Você pode montar para mim, porque eu e o Daniel temos um... Eu sei que ele tem o material para montar palestras, porque a gente faz media training juntos, a gente dá media training juntos. Ele falou, gata, fica tranquila. Eu já fiquei, né? Tranquila. Mandei algumas fotos para ele, porque eu vou começar uma palestra tentando projetar como será o futuro, falando do passado. Porque algumas coisas vão mudar, mas o essencial permanece o mesmo. É bom e importante que todos vocês saibam disso. O jeito de fazer, o veículo, a maneira de entregar, tudo isso pode mudar, mas tem algumas coisas que são fundamentais. Então, Daniel, muito orgulhoso de si, do trabalho que fez, me informou que esta imagem foi gerada por inteligência artificial. Então, já é o máximo de futuro que vai ter aqui, tá, gente? A gente vai começar falando do passado. Por quê? Eu acho que todos vocês me conhecem, ou conhecem a maior parte da minha carreira, porque foi o lugar onde eu passei mais tempo, na TV Globo. Quem está rodando pode pôr a primeira foto, a segunda, pode ir passando, porque a gente vai falando junto. Mas isso aqui pode ficar um tempão. Isso aqui, um dos livros mais bacanas que eu li na faculdade, A Regra do Jogo, do Cláudio Abramo, e é inegociável. Ética, caráter, honestidade, verdade, respeito. Essas são coisas que fazem uma pessoa se tornar essencial em qualquer ambiente, em qualquer profissão. Não pensem que olhar o destaque do outro, olhar para o outro e imaginar que ele subiu assim ou assado e que ali é um caminho e que você pode reproduzir se você fizer tal coisa, é também algo que eu vou destacar hoje, principalmente para os mais jovens. Não olha para o lado. Tem um monte de coisa na televisão do futuro que a gente já pode afirmar aqui hoje. Por exemplo, o leitor de TP morreu. Morreu. Aquele cara que lê o TP
e que se você escrever uma bobagem, ele lê, esse cara morreu, não existe mais. O única e exclusivamente leitor de TP, raríssimo. Vai ter que aprender a fazer algumas receitas e botar um vídeo no Instagram, porque não tem mais tanto tempo de vida profissional. Quem tem bastante tempo de vida profissional? O que fazer para ter relevância, ou para ter continuidade, ou para ter longevidade? Nessa área da comunicação, principalmente agora que todos são comunicadores, e todos nós falamos, todos nós transmitimos mensagens, todos nós conversamos, todos nós temos um celular que tem câmera, que grava áudio, que manda mensagem, que publica. Qual é o problema? Pode passar as fotos e agora a gente vai conversando. Daniel fez um trabalho de colagem de fotos, gente. Vamos remunerá-lo muito bem, porque eu peguei as fotos, tirava foto assim. Ponha fotos da carreira, porque ao longo da minha carreira eu vou ilustrando. Esse é o Itamar. Itamar, uma graça. E é o exemplo clássico de não existe jornalismo individual. Ah, mas o Itamar é o câmera. Itamar, sensacional, me deu alguns dos melhores comentários, não só o Itamar, mas todos os câmeras que trabalham no estúdio com a gente, são parceiros, são cúmplices, porque a gente às vezes faz algumas coisas, né? Jornalismo é trabalho de equipe, vocês não podem se esquecer disso. Mas eu então comecei a trabalhar. Eu tinha uns 16 anos, 17, fumava, né? Achava lindo fumar. Pense, num hábito horroroso. Mas estava andando lá em Jundiaí, morava no interior de São Paulo, parei numa agência de publicidade para pedir fogo. Você tem fogo? Aí eu entro e olho, tinha um apoio assim com um modelo de um outdoor, um rascunho, né? E eu olhei e falei assim, essa palavra é com S, não é com C cedilha. E ele olhou para mim e falou assim, nossa, é mesmo? Isso aí é um anúncio de 4 páginas. Eu falei, pois é, então, por favor, né? 4 páginas aonde? Ele, não, no Jornal da Cidade. Eu falei, pois é, você vai fazer um anúncio? Vai fazer um anúncio com erro de português? Pelo amor de Deus, ele, tem mais algum erro? Eu falei, não. Mas aí eu me lembrei, na formatura do colegial, a gente veio aqui para Santa Catarina. E aí, eles conseguiram me deixar bêbada, e eu não bebia, eu não bebo até hoje. Mas eles misturaram alguma coisa e me deram e eu fiquei bêbada. E aí eu tinha que voltar para o lugar onde a gente estava e eu parei no meio de uma avenida e comecei a bater na porta de uma lanchonete, totalmente alterada, para avisar o dono do lugar que maionese não era com Z. Então essa sou eu, tá, gente? Eu não relaxo. Eu não relaxo com o português, eu não relaxo com a concordância verbal, nominal, eu não relaxo. Mas aí, o que eu estava falando antes disso? Por que eu fui falar disso? Os câmeras são fundamentais. Vamos passar. Pode pôr na próxima foto. E não tem a idade, a sua idade não interessa na hora de você colaborar. Washington Oliveto, um amigo bem mais velho que eu tinha, que me conheceu quando eu tinha uns 18 anos, e que ouvia o que eu falava. Eu fiquei tão emocionada até por esse convite, porque a última vez que eu me encontrei com Washington foi aqui em Floripa, foi num evento da Caerte, e eu agradeço muito ao Fábio a oportunidade que eu tive, e eu nem sabia que ia ser a última vez que eu ia ver o Washington. Eu dei para ele um livro do Mencken, um jornalista bem interessante, assim, com um humor assim bem sarcástico,
Henry Louis Mencken, H.L. Mencken, chama O Livro dos Insultos. Aí eu dei esse livro para ele, eu tinha uns 19 anos, ele me deu uma carona para casa depois da faculdade, e eu falei, pode ler porque você vai gostar. Ele amou o livro, mas ele perdeu esse livro, sei lá eu porquê, e eu também... Eu gosto das pessoas, mas quando você é muito jovem e está trabalhando, você não mantém tanto contato. Hoje, mais velha, eu mantenho muito mais contato. Muitos anos depois, quando eu estava na Rede TV, eu me encontrei com ele e falei, Washington, vamos no meu programa, eu vou fazer uma entrevista com você. Ele, e eu me lembro tanto de um livro que você me deu, era tão interessante, e eu perdi. Eu achei esse livro de novo e dei de presente para ele. Foi um momento muito, muito bacana desse programa. Tudo isso para dizer para vocês o quê? Não existe a pessoa ser mais do que ninguém, principalmente agora e principalmente no futuro. Vocês vão ver que vai ter uma equalidade. Não vai ser só a televisão no futuro, não vai ser só o lugar do... E já não é hoje, né? O futuro já chegou, mas não é o lugar só do homem branco, mais velho, hétero, cristão. Não é mais. E isso é lindo. Essa pluralidade, no começo, pode criar algum embaraço, ou algum constrangimento, ou alguma dificuldade, mas esse amálgama, ele é super importante. Não adianta a gente querer lutar contra uma coisa que é caminho, que é um movimento que está acontecendo, e não adianta lutar porque é burrice. É burrice a gente só fechar os olhos para o que vem chegando. Mas dá para a gente contornar. E eu já vou explicar o que eu quero dizer. Podemos passar. Um maquiador, quando eu saí da Globo, e foram 25 anos, ele me disse, como você consegue emendar um emprego no outro, está sempre trabalhando? E é isso que eu vou tentar responder hoje. Depois que eu pedi pro chefe lá da agência de publicidade para acender meu cigarro e consertei o texto do outdoor dele, eu trabalhei um tempo nessa agência de publicidade, eu ia para a faculdade, saía do interior, saía de ônibus, não sei se tem aqui no Sul, uma empresa chamada Cometa, Aviação Cometa, era uma empresa de ônibus grande em São Paulo. Só que nesse ônibus eu ia com todos os jornalistas do Estadão e do Jornal da Tarde, porque a redação, o Estadão ficava bem na Marginal. Então era só pegar uma rodovia, 40 minutos de ônibus, eles estavam no Estadão. Eu consegui conhecer muita gente interessante. E eu era uma menina. Mas eu era uma menina que tinha... eu era muito aplicada nos estudos, sempre fui. Eu era atleta, eu era bem educada, eu era bem boazinha. E eu tinha um cabelão que ia até a cintura. Na escola me chamavam de crente. E quando saiu uma novelinha no SBT com uma menina de trancinhas, e eu fazia trancinha, me chamavam de Chispita. Antes do diploma de jornalismo ser necessário para a profissão, quem eram as pessoas que exerciam essa função? Eram pessoas cultas, pessoas que viajavam, pessoas que viam outras coisas. Hoje, com o Instagram, quem também está fazendo sucesso? Pessoas que estão viajando, que são cultas em alguma determinada área, que sabem mais sobre alguma coisa ou outra, e que compartilham esse conhecimento. Então, o diploma chegou, mas ele não é o diploma que faz o jornalista. Mas essa é uma palestra que é só para estudantes. Regras, quais são? Não há regras. O que eu falei é que há princípios, dos quais vocês não devem abrir mão. Então, eu começo a falar do futuro contando um pouquinho do passado. Vocês têm muita sorte.
de estar no momento da televisão em que não existe mais uma coisa tão rígida em relação à imagem. Porque eu tinha esse cabelão aqui, ó, aqui é porque eu penteava ele, mas ele era todo encaracolado. Quando a gente é jovem, a gente não sabe o que é bonito, né? O cabelo encaracolado, e eu passava uma escova nele, ele ficava todo elétrico, mas eu queria alisar, era tão engraçado. Essa menina aí tem 18. E esse era o técnico da seleção de vôlei. E essa é a manopla da antiga, a canopla da antiga TV Manchete, em 1988 ou 89, num festival de vôlei. Depois que eu saí dessa agência de publicidade, eu fui trabalhar na Rádio Cidade. Então, vocês não sabem, mas eu já trabalhei em rádio, já tirei uma rádio do ar. Eu sou da época em que tinha... Era Dentel que chamava? Tá. Ainda existia isso, tá, gente? 2 rolos enormes de fita, gravando tudo para ver se alguém não tinha falado alguma coisa. A censura, a censura. Gente, o que era aquilo? Nossa, as pessoas que me botaram dentro daquela cabine. Bom, eram cartuchos, tá? Então tinha uma cartucheira com 4 lugares. E aí tinha uma música, uma vinheta, um comercial ou outro comercial, e conforme o cartucho, não era automático na minha época, você tinha que fazer voltar, você tinha que apertar o botão de rewind. Eu só sei que estava tocando a música da Rosana, que tinha acabado de estourar, Como uma Deusa, e de repente a música ficou Como uma Deusa. Eu falei, ai meu Deus, eu já perdi um cartucho ali porque a fita engripou e não ia sair dali. E o Tony Lammers, que fazia um programa chamado A Hora do Amor, acho que era isso. Só vou te esquecer o dia em que um pintor reproduzir numa tela o barulho de uma lágrima caindo. E aí ele tocava a música. Tony Lammers tinha ido no banheiro. E o nosso chefe, nosso diretor, era o Enio Roberto Silvério. Enio estava viajando. Eu pensei, ai, ainda bem que o Enio está viajando, porque era proibido deixar a menina sozinha na cabine, no estúdio. Mas eu estava sozinha no estúdio. Tony botou lá 4 coisas. Era uma música, uma vinheta, um comercial, uma outra vinheta. Aí viria a próxima música. A música da Rosana engripou. Aí eu, botão na próxima vinheta. Uma vinheta chamada... Uma vinheta tão bonitinha, esqueci o nome. Purpurina, acho. Aí, apertei o outro botão, um comercial bem curtinho. E apertei outra vinheta, acabou a programação, a rádio saiu do ar. Porque o cartucho da Rosana não saía, o cartucho da vinheta ainda não tinha voltado, o cartucho da vinheta eu tinha esquecido de apertar o botão de rewind, os outros cartuchos ainda não tinham voltado, eu estava apertando o rewind, ninguém rewindava nada, e eu comecei a entrar em pânico e ficava tentando arrancar o cartucho. Bom, Tony Lammers no banheiro toca um telefone vermelho que tinha assim em cima do... Era o Enio. Não. O cara tinha telefone no carro em 1989, 1990. Quem é que tinha telefone no carro? Oi, Mariana. O Tony está aí. Eu falei, não, Tony está no banheiro. Eu estou ouvindo uma coisa. Eu falei, não, você não deve estar ouvindo nada, porque... Ele falou assim, então, quando for assim, você abre o microfone e dá a hora. Eu falei, os minutos e os segundos, né? Porque depois eu dar a hora, não tem mais nada para eu falar. Ele falou assim, não, tudo bem. Então, agora o Tony já voltou, né? Eu falei assim, não, você não sabe, veio a redação inteira aqui para ajudar com o cartucho e resolver. Ele, então, vamos preparar você para abrir o microfone, então. E aí, eu falei, nossa, então eu, a estagiária, vou abrir o microfone. Já comecei a ensaiar. A melhor da hora da Rádio Cidade, ZYD 854, Rádio Estéreo Cidade.
A cidade é a rádio da cidade. Eu me achava. Que beleza ser jovem e gostar do que faz. Isso é outra coisa que é muito importante. Você gostar do que faz e você ser muito, muito feliz. Naquela época, a rádio fazia um monte de promoções, a cidade estava bombando em São Paulo e teve uma promoção de mandar um ouvinte para Londres para conhecer os meninos do IMF. Olha isso, aí sou eu no Carnaval Globeleza. Os meninos do IMF, you're unbelievable, tá? Isso, só os acima de 40 mesmo? You're unbelievable. Como eu sabia que eu ia para Londres, junto com esse vencedor do prêmio, e eu ia junto porque a menina que ganhou era menor de idade, então ela não podia viajar sem alguém da rádio. As outras pessoas da rádio, Robertinho Reis, Simone Rigotti, Tony Lammers, eles eram assim, uou! Eles não podiam sair do ar. Eu era a estagiária, a produtora, eu não era nada. Então eu podia ir para Londres. Fiquei tão feliz. Foi minha primeira viagem internacional. Eu só tinha $400 para levar. Eu comi hot dog todos os dias e eu nunca fui tão feliz na minha vida. Eu fui com essa menina, mas claro que a menina não ia viajar sozinha. A menina foi com a mãe. A menina uma graça, a mãe uma graça. A gente ficou num hotelzinho no centro de Londres. Eu fui com elas para todos os lugares, para um estúdio de fotografia, porque era um concurso de modelo. Então, a gente foi para um estúdio de fotografia, ela tirou fotos como modelo profissional, era uma menina desse tamanho, a coisa mais linda, tirou umas fotos super produzidas, e eu fiquei olhando pensando, nossa, todo esse tempo maquiando, que horror, que chato, podia estar passeando. Mas foi ótimo. E no dia seguinte, nós fomos para encontrar os meninos do IMF, e eu aproveitei que estava lá, e fiz uma entrevista com eles, e fui no Estadão e falei com o pessoal do Estadão e fui na Folha, falei com o pessoal da Folha para ver quem queria essa entrevista. Porque um dos meninos do IMF era sobrinho do Ronald Biggs. E o Ronald Biggs era o pai do Mike, do Balão Mágico. E o pai do Mike, do Balão Mágico, era um cara que participou do assalto ao trem pagador na Inglaterra. E essas são coisas que você só descobre quando você é repórter. Então, a primeira coisa... No jornalismo, seja ele na televisão, seja ele no rádio, seja ele onde for, é ser repórter. O repórter é quem descobre as coisas. O repórter é quem pergunta tudo. Eu fiz o B.B. King uma vez me mostrar o documento de identidade dele, porque eu queria saber qual era o nome dele. Aí ele falou, é King. Eu falei, mas King é rei. Ele mas é meu sobrenome. Deixa eu ver. Ele me mostrou. Então, tem algumas coisas que não são negociáveis. Para você, para a sua sanidade mental, para a sua saúde, é você estar feliz, é você estar realizado. Para o produto final, é a honestidade, a verdade e o quanto você entrega. E para o empregador? E para a empresa? E para quem está te contratando? Bom, não vou deixar ninguém iludido aqui. Os salários não são mais os salários que já foram nos anos 90, por exemplo, porque quando a Record entrou pesado, a Record jogou os salários lá em cima, foi um momento de... Eu sempre penso, por que não na minha vez, né? Nunca é na minha vez. Mas foi um momento lindo, assim. Teve gente que ganhou muito dinheiro. Jornalismo é para ganhar dinheiro? Não, não é. Não é. É para você cumprir uma função. Claro, ninguém vai morrer de fome nem nada, mas é para você cumprir uma missão. É quase um sacerdócio. E você pode fazer isso em todos os ambientes. E eu posso falar em todos porque eu trabalhei. Então, depois da Rádio Cidade, eu fui para TV Gazeta. Pode ir passando. São fotos da carreira. Eu perdi a palestra original? Esse cara, hein? É que tem muita gente da ND aqui que já me ouviu falar do Ayrton Senna, mas eu vou ter que falar de novo.
Teve essa aí é a moça que não liga muito para a aparência e corta o cabelo, depois não faz escova, daí deixa crescer, aquele cabelo encaracolado, mas era meu primeiro ano na Fórmula 1, não, meu segundo ano na Fórmula 1. O primeiro ano fiquei do lado de fora, falando do trânsito, ou das pessoas que queriam entrar, ou da fila. Segundo ano eu já fui para o heliponto. Cheguei no heliponto, o que a gente tem que ter, gente? O que a gente precisa entregar? É um conjunto de coisas, mas que incluem como exigência sua como profissional, que você tenha sempre muita curiosidade, que você tenha critério, bom senso. Você pode ter criatividade, mas isso tudo vai depender da sua cultura pessoal. Então, quanto mais você se aprimorar na sua educação, em que sentido? Todos. Leitura, poesia, esporte, artes também, tudo o que você fizer que aumente o seu cabedal de conhecimento em diferentes áreas vai fazer de você um jornalista melhor. Essa palestra hoje é sobre isso. Porque, sério, se você me perguntar, o que vai acontecer com o futuro da televisão? Eu não sei. Nós não sabemos. Nós podemos conversar e discutir isso junto. E eu conversei com o Boni esses dias. Então, assim, todo mundo acha que a televisão vai se transformar num produtor de conteúdo mais nichado, talvez um canal que vá mais para novela, um que vá mais para seriados, um que vá mais para reality show, um que vá mais para programas de auditório. Talvez tenha um que ofereça tudo, mas hoje em dia tem tantos players, tem YouTube, tem Netflix, tem tantos players que a gente não sabe. Quem vai sobreviver? Os melhores? O que é o melhor? É o que tem mais qualidade ou é o que tem mais quantidade? Sobre isso entra a questão comercial, e eu me lembro muito bem de uma época, eu estava ouvindo a Maria Cláudia falar da Itatiaia, que isso não acompanha os nossos valores, não pode falar da MC Pipoquinha, e eu pensando, nossa, que bom, porque eu também não quero falar da MC Pipoquinha. Mas, se o seu público, ou do seu produto, ou da sua emissora, se o seu público quer, você vai falar da MC Pipoquinha. Mas você não pode falar ou fazer coisas que te agridam. Na televisão, a gente sofre muita influência e está sempre sendo muito bombardeado por comentários externos. Então, desde a audiência do programa até um comentário maldoso feito numa rede social por uma pessoa aleatória, tudo isso pode ganhar uma proporção de se transformar numa matéria em algum lugar, porque as pessoas estão caçando cliques. Pode passar as imagens. Eu já volto no Ayrton Senna. Nunca mais vai ter uma Hebe Camargo. Então, assim, eu posso falar do futuro, mas eu posso afirmar para vocês que nunca mais vai ter uma Hebe Camargo, nunca mais vai ter um Silvio Santos, como nunca mais vai ter um Boni, como talvez nunca mais tenha um Faustão, mas, assim, porque eles foram pessoas muito importantes em um momento muito diferente do que está acontecendo hoje. Então, hoje a gente tem essa pulverização de interesses e de comercial, que nunca mais a gente vai ter uma Hebe. Isso aqui é um momento de um jornal chamado SPTV. Foi um jornal que ganhou um prêmio da PCA. Foi um jornal muito interessante, que a gente fez no início dos anos 2000, ou até antes, 98, 99. Que a gente misturava jornalismo com uma entrevista com artistas dentro do estúdio. Foi muito legal. Depois eu falo mais sobre ele também. Ayrton Senna, extremamente generoso. Eu não sabia nada de Fórmula 1 e eu disse para ele, Ayrton, não sei nada de Fórmula 1, você pode responder? Eu posso fazer uma pergunta generalizada e aí você me responde? Ele olhou para mim e fez assim, ó. E isso, porque quando ele chegou, eu fui lá, segurei o cara pelo braço, falei assim, Ayrton, ai que legal que você chegou, meu diretor estava super ansioso,
você pode esperar o break comercial para a gente entrar? Eu pedi para um campeão mundial esperar o intervalo para a gente entrar ao vivo. Por isso que ele olhou para mim assim. Mas Marquinho Mora, que era o diretor do esportes na época, falou, tô abrindo o break. E abriu. Tinha acabado de recomeçar o show da Xuxa, lá, um programa da Xuxa que passava de manhã, eles cortaram e a gente entrou ao vivo. A gente entrou ao vivo, eu fiz uma pergunta que eu não sabia nada de Fórmula 1. Eu fiz uma pergunta, Ayrton Senna, e aí? Não foi assim, mas foi mais ou menos assim. Ele foi um querido. Ele me falou da possibilidade de chuva ou não, dos pneus, da troca de pneus, das paradas nos boxes. Ele me falou do combustível, que tinha alguma coisa no combustível. Ele me falou do novo câmbio de marchas. Eu sei lá onde é que ficava o câmbio de marchas, se era aqui, se era ali. Ele foi tão querido que eu agradeci, né? Ele foi embora, os caras gritavam, porque o pessoal do esporte é assim, né? O pessoal do esporte é animado. Eu te amo, você é o máximo. E eu pensando, não é ele. Não sabia nada, não sabia nem o que perguntar e não sabia o que estava ouvindo de resposta. Eles ficaram super empolgados com a resposta. Por que que o Ayrton Senna fez isso? Eu acho que ele viu em mim, isso aí, né? Aquela menina. Pode passar, da Bebe, pode ir passando. Uma menina, sem grandes pretensões, mas que, chegou. Isso aí é o cenário novo do Jornal Hoje na Berrini, na última sede da Globo, na mais nova. Pode ir passando também. Eu apresentei durante uns 20 anos o Jornal Hoje aos sábados. Isso aqui é um programa chamado Você Decide. Você Decide. O Raul Cortez fazia a apresentação do programa, eles passavam uma novelinha ali e você decidia se ia para um lado ou se ia para o outro. É igual aqueles livros Rola e Desenrola. Se você acha que ele mata o bandido, vá para a página 32. Se você acha que ele prende só o bandido, vá para a página 28, e aí você vai lendo o livro de acordo com esse roteiro. Era muito divertido fazer Você Decide. E os diretores diziam assim para mim, Mariana, é só para perguntar, sim ou não? Ele casa com ela, sim ou não? Aí eu dizia, estamos em Itu, interior de São Paulo. Roteiro dos Bandeirantes. Berço da República. Atrás de mim está o museu tal, esta é a igreja tal, esta é a praça tal. Aqui nasceram fulano, cicrano e beltrano. Eu não conseguia admitir para mim mesma que eu estava num lugar e não ia falar para as pessoas por que eu estava ali. Por que eu estou em Itu? Porque Itu é uma cidade importante. Ela é importante por quê? Qual é a história de Itu? Sei lá, qualquer coisa. Eu não conseguia só segurar o microfone. Então, um toque de desobediência. Um toque, tá, gente? Pelo amor de Deus, ninguém vai entrar em confusão por minha causa. Eu tinha um diretor, o Paulo Roberto Leandro. Ele dizia, você é adoravelmente petulante. Porque você não pode ser arrogante. Mas você pode arriscar o charme ali, ver até onde você consegue ir, né? Eu não conseguia só falar, e aí, o vendedor, vende o carro ou não? Não conseguia fazer só isso, não estava dentro de mim, ia me fazer mal. Então, só que tá vendo aquele moço bonito ali? Perguntei para ele, oi, tudo bem, qual é a sua opinião? Qual é a sua profissão? Eu sou ator de performance sexual. Tá? Eu entrevistei o moço do Kilt. Era uma casa de shows. Tinha performance sexual ao vivo e ele falou isso no ar, na TV Globo. Foi bem divertido. Enquanto eu estava na faculdade, eu trabalhei, depois de trabalhar na Rádio Cidade, viajar para Londres, eu pensei, nossa, que legal ser produtor e estar nos bastidores e não
e poder viajar. Porque todos os caras que estavam à frente da programação não podiam sair, porque eles eram tão fundamentais para a programação que eles não podiam sair. Eu pensava, nossa, vou ficar nos bastidores o resto da minha vida, porque é o melhor lugar. É aqui que eu posso viajar, eu posso fazer as coisas, né? Não tem ninguém me vigiando. Mal sabia ela. Trabalhei um pouquinho... Pode passar. Trabalhei um pouquinho... Esse menino é o Evaristo. Ele percebeu sozinho o poder que as redes sociais teriam antes de todo mundo. Enquanto vários outros jornalistas sequer tinham rede social e muitos torciam o nariz, o Evaristo não só entrou, como ele cultivou uma relação com um público que só aumentou, só aumentou, só aumentou. E isso tudo, ele é muito inteligente. E comercialmente, ele é muito viável. Pessoalmente e para a empresa que o contrata. Então, guardem essa informação. Pode passar. Ah, Fabiana. Eu fiz o Bom Dia São Paulo durante mais de 10 anos. E durante o tempo que eu estava fazendo o Bom Dia São Paulo, eu fiquei na comemoração dos 30 anos. A gente fez um programa especial com o Faustão, com várias pessoas que trabalharam no Bom Dia São Paulo. Foi um programa muito bacana e com uma apresentação de uma orquestra de cordas do Estado. Foi um evento. Fabiana Scaranzi estava lá. A Fabiana tinha ido para o Fantástico. Hoje a Fabiana faz um trabalho lindo também nas redes sociais e um trabalho de mentoria para mulheres executivas. Porque não vai ter espaço na televisão para todo mundo. Quem vai ficar? Quem vai sair? Quem vai fazer o quê? Quem vai ganhar quanto? E é muito importante que vocês saibam que está tudo bem. Eu trabalhei em tantos lugares, por que será? O que ela tem? E eu acho que eu consigo responder hoje essa pergunta do maquiador, porque quando eu vou para um lugar, eu vou pensando o que eu posso entregar, não o que eles podem me trazer. O que eu posso entregar? Porque eu vou dizer para vocês, depois de 25 anos na TV Globo e tendo feito quase tudo, matéria para o Fantástico, para o Jornal Nacional, para todos a apresentação dos jornais da casa, a previsão do tempo, como a nossa apresentadora me lembrou. Eu saí e fui para a Rede TV. Primeiro comentário na rede social. Que morte horrível. As pessoas são maldosas. Vocês, na televisão, estão muito expostos a esse tipo de abordagem, de ataque, de hater, mas vocês não podem se influenciar por isso. Porque a Rede TV, pode passar, a Rede TV foi dos melhores lugares em que eu já trabalhei. Esse é o Mingo, e isso é uma grua. Pedi para dar um passeio lá em cima. Pode passar. Esse é o SPTV que ganhou o prêmio da PCA. A gente fez um jornal com o Pelé. Chico Pinheiro ficou super animado, ficou jogando futebol de botão com o Pelé o tempo inteiro. Ele só jogou futebol de botão. E isso foi o máximo. Eu fiquei dando as notícias e eles ficaram jogando futebol de botão. Essas foram algumas coisas, foram os primeiros, vamos dizer assim, memes. Não foram memes, mas foram momentos que quebraram paradigmas da televisão. Eu participei de alguns. Hoje, a turma mais jovem está acostumada a ver absolutamente tudo, mas essa estrada, ela teve um caminho. Eu costumo dizer para a Sandra Nemberg, obrigado por ter ido na frente, porque ela fez um monte de coisas que depois eu só me enfiei ali e alarguei um pouquinho o espaço. A gente pode falar sobre tantas coisas, mas a gente está falando sobre o futuro. Vai passando, que eu quero ver se a gente chega... Jornal das 10. Isso aqui foi uma delícia, gente. Isso aqui, eu sabia que eu estava no meu último contrato com a Globo
eu estava com 45 anos, então eu fui para a Globo News, fui morar no Rio de Janeiro, e o André Trigueiro saiu do Jornal das 10 e foi fazer um quadro especial para o Jornal Nacional, para o Jornal da Globo. O André estava indo para a Rede. E eu fui, a Maria Eugênia era a nova diretora da Globo News, ela me convidou para ir para o Jornal das 10. Um super produto. Para mim, 10 horas da noite é o prime time do jornalismo, não é mais às 8, porque em São Paulo, pelo menos, as pessoas ainda estão no trânsito. A gente tinha esse time, então, assim, Renatinha Lopretti, eu botei na TV pela primeira vez. Oi, gente, que mulher maravilhosa. Andréa Sadi entrou pela primeira vez, o Doni Denútil entrou pela primeira vez no Jornal das 10. O Jornal das 10 foi um momento, assim, maravilhoso da cobertura jornalística aqui no Brasil. E com esse time de comentaristas, durou 4 anos, foi da Copa das Confederações, manifestações de 2013 contra a Dilma, Copa, Olimpíada, daí depois ele acabou. Ah, não acabou, o jornal continua. O jornal continua, mas a Maria Eugênia saiu da direção da Globo News, eu saí da apresentação do jornal, os comentaristas mudaram e o estilo do jornal também mudou, mas o tempo em que a gente ficou lá foi maravilhoso. E por que acabou? Eu nem sei quem vai ver isso aqui, mas é o seguinte. O Jornal das 10 era um produto forte de uma irmã da Globo, que é a Rede. Era na Globo News, a priminha pobre. Só que estava tirando anunciante do Jornal Nacional. Comercialmente, para casa, o que é mais importante? Então, nunca se esqueçam que existe o componente comercial em absolutamente tudo. Sem dinheiro, ninguém tem como pagar o salário, ninguém tem como pagar o plano de saúde, sem dinheiro o negócio não roda. Então, por mais que a gente fique pé da vida de ter que fazer uma matéria REC, faz parte. Tá? Quando eu fui trabalhar no SPTV de repórter, a Vivi de Marco me ensinou isso. Eu falei, eu sou jornalista, eu falo inglês, eu falo francês, eu falo espanhol, eu estou aprendendo italiano, eu gosto de política, eu gosto de economia, eu quero trabalhar no Jornal Nacional. Tá bom, moça. Mas assim, qual é o problema dessa matéria? Eu não quero dar receita de bolo. Era uma receita de bolo. Ela disse, por quê? Eu falei, porque eu não estudei para isso. Ela falou, mas você sabe fazer essa matéria? Eu falei, sei. Então faz, por favor. Eu falei, mas eu não quero. Ela falou assim, tudo bem que você não queira, mas o nosso público quer, porque é o público do Jornal do Meio-Dia. Quem você acha que está em casa assistindo o Jornal ao meio-dia? Não é alguém que está interessado se Fidel Castro. Não. Ao meio-dia, a dona de casa ela quer ver a receita. É um quadro já tradicional. Mas você não quer fazer, mas te ofende. Aí eu pensei, nossa, me ofender? Ela falou, porque você vai fazer um monte de coisas que você não gosta ao longo da sua carreira. Você só não pode fazer o que você não deve. E eu guardei isso. Falei, realmente, não vai me ofender, né? O meu ego ficou um pouco machucadinho, afinal eu não queria, né? Mas tá bom, não vou fazer aquilo para sempre, vou fazer uma vez. Afinal, ela me disse, a velhinha está querendo ver, tá bom, faço. Sobre a matéria que eu não devo. Algum tempo depois, eu fui para a cobertura política no Jornal da Globo com a Lilian Vitfib. E eu acompanhava o PT. E o Fernando Henrique tinha lançado o Plano Real naquele ano. E o candidato a vice do Lula saiu e foi substituído pelo Aloysio Mercadante. E a minha matéria era essa. Fui entrevistar o Mercadante, que estava assumindo como vice do Lula no lugar do outro que tinha saído. Para o Jornal da Globo, Lilian Vitfib apresentava. Aí, Mercadante acabou com o Plano Real, falou os maiores impropérios. Esse
plano, demagógico, isso aqui não vai dar certo. Falou. Beleza, nossa, matéria quente, política, economia. Eu gostava, né? Cheguei na redação, tinha um off pronto para eu ler. Aí eu olhei, falei, não, gente, esse off aqui é de ontem. O de hoje é esse aqui, que eu escrevi no carro, na viatura, no colo, com minha caneta Bic falhando. Escrevi e vim correndo para gravar, é esse aqui. O Mercadante, o sobe-som dele é maravilhoso, vai repercutir. Então, mas a gente não vai dar. Eu não sei, cara, meu anjo da guarda trabalhou muito. E eu nem fazia yoga na época, mas eu falei, tá bom, tô indo para casa então. Beijo, me liga. E fui. Aí o diretor da redação falou assim, não, grava aí. Eu falei, não, texto de redação, quem grava é a apresentadora, eu sou repórter. E fui. Eu nem sabia, mas eu estava lascada, porque o diretor, Paulo Roberto Leandro, me ligou do Rio e falou assim, Mariana, estou esperando para ver sua matéria aqui e estou vendo um off da Lilian Vitvib. Eu falei, pois é, Paulo, também não entendi. Eu estava louca para fazer minha matéria, eles queriam gravar um texto de redação. Tudo bem, né? Fica para a próxima. Aquilo me ofendeu 200 vezes mais do que o bolo de fubá. Claro que eu saí da cobertura política. Claro que ia ter uma consequência. Mas, assim, eu acabei desenhando um limite do que seria aceitável ou não. Mas isso aqui foi um momento delicioso, enquanto eles deixaram. O próprio SPTV foi um momento delicioso, durou 2 anos, enquanto eles deixaram. Eu me lembro que eu assistia em fitas VHS que vinham dos Estados Unidos, um programa do Michael Moore chamado TV Nation. Michael Moore começou a fazer um programa de denúncias e num formato bem debochado, bem sarcástico. Tinha uma hora que ele fantasiava um cara de galinha, de um frango, sei lá o que era aquilo, e ia cobrar das autoridades alguma coisa vestido, fantasiado de frango. Era um negócio fantástico e acabou sendo uma das inspirações para o personagem do Márcio Canuto fazer o Fiscal do Povo. O SPTV foi um jornal incrível. Pode passar. Eu também narrei o Carnaval junto com o Bruce Lee, com o Kleber Machado, junto com o primeiro, acho que foi com o William Bonner, depois foi com o Kleber. Depois, quando era para fazer com o Brito Júnior, eu tive pneumonia e não pude fazer. Tive pneumonia nos 2 pulmões, o cara não queria me deixar sair do hospital. Eu falava, eu tenho que apresentar o Carnaval. Ele, você não vai sair daqui. Depois eu apresentei com o Chico Pinheiro. Eu já fiz bastante coisa, mas por que você? Porque eu estudo muito e eu vou a fundo. Eu estudo muito. Então, no Carnaval, o roteiro vem ala 32, baianas. Eu vou no barracão, pergunto quantas baianas tem, quem é mãe de não sei quem, o que eles têm a falar sobre cada baiana, como foi feita a fantasia, o que tem na roda da saia, o que tem na barra da saia, o que tem no turbante, o que tem na bandeja. Eu quero saber tudo, tudo. E isso acaba enriquecendo uma narração, porque não adianta você só falar, olha que bonito, é uma televisão, as pessoas estão vendo. Então, ou você conta alguma coisa além, ou o que você vai falar? No Jornal das 10, eu fiz um programa especial sobre a eleição norte-americana, junto com o pessoal do Manhattan Connection. Então, era eu e o Eduardo Grillo, o Diogo Mainardi, o Lucas Mendes, o Caio Blinder. E eu acho que o Pedro também entrava. Era todo mundo falando de eleições americanas, mas eles moravam lá. E eu vou falar o quê? Vou ensinar o Padre Nosso para o vigário? O que eu vou falar? Aí comecei a olhar tudo que tinha, eu sabia tudo, mas
por que eu falaria? Eu seria o quê? Uma mediadora, né? Eu reparei que o símbolo dos republicanos era um elefante e o dos democratas era um jumentinho. Eu fui pesquisar por quê. Curiosidade. E eu levei isso para o programa. E o Caio Blinder falou assim, nossa, que legal, você sabe isso? Porra, que legal. Porque aí eu dei o nome. É por causa de um chargista de um jornal que fez ele fazia os desenhos representando os candidatos como ou um paquiderme lento ou um burro teimoso. E pegou. Mas isso há mais de 100 anos. E assim ficou. E eu fui atrás dessa história. Então, você sempre pode ter alguma coisa para acrescentar, desde que você tenha curiosidade, critério, bom senso, um grauzinho de desobediência. Podemos passar? Esses meninos eram meus amigos pessoais. Essa foi a única cobertura que eu não consegui fazer por questões emocionais. Meu diretor ligou e falou, seus amigos morreram. Eu, o quê? Os Mamonas Assassinas morreram. Eu, o quê? Aí eu não consegui fazer, eu tinha 23 anos, eu não consegui, não dava para mim. Eles eram meus amigos mesmo. Inclusive, quando os Mamonas começaram a surgir, meu irmão me mostrou o disco deles. Eu falei, ai, Arthur, você ouve isso? Você está estudando direito? Você ouve essa bobagem? Mas era tão engraçado aquilo que eu comecei a ouvir também. Aí eu fui oferecer essa matéria no Fantástico. Quando eu fui oferecer a matéria no Fantástico, um repórter de cultura, bem mais velho que eu, e é aí que entra a parte do... Vocês vão ter que se acostumar com o futuro chegando. Nós, velhos, temos que nos acostumar com a MC Pipoquinha, porque ela virá. A MC Pipoquinha de hoje é o Mamonas Assassinas de ontem. Eu sugeri os Mamonas. Eu fui lá na gravadora. O Rick Bonadio é um gênio. Os meninos eram uns queridos. Eles estavam super lapidados. Eu fiz uma matéria linda com eles. Eu queria fazer para o Fantástico. Mas ficou para o jornal local. Eles tinham vendido 200 mil cópias. Quando meu irmão me apresentou, eles tinham vendido 20 mil. Um mês depois, eram 200 mil. E eu vendi a pauta. Fantástico, não. Esse repórter mais velho de cultura disse, se for para fazer matéria com banda que tem letras provocativas, eu prefiro fazer com mulheres negras. Vocês conhecem hoje mulheres negras? Não, né? Mas Mamonas todo mundo sabe quem é. Então é isso. Cultura depende do momento. Naquele momento, Mamonas Assassinas eram representantes daquela cultura. E no mês seguinte, eles já estavam com 2 milhões de cópias vendidas. E o repórter fez a matéria do Fantástico. E depois eles morreram. E aí tem as minhas imagens com eles em todos os documentários, porque eles eram meus amigos. Então, essa cobertura eu não consegui fazer. Eleonora Pascoal que fez. Bom, como eu nunca paro de estudar, eu estou sempre muito aflita, eu estou achando que a vida é curta, o tempo inteiro isso é uma coisa minha. Eu faço inglês, francês, espanhol, fico viajando. Trabalhei no Canal Mais, o HF29, que foi o comecinho da TV a cabo no Brasil. Quando a TV a cabo começou no Brasil, a gente ia para os outros canais para sortear o decodificador. Sorteei esse decodificador na TV Gazeta, o diretor da TV Gazeta me convidou para trabalhar no esporte. Trabalhei no esporte, foi na Gazeta que eu fiz meu primeiro VT, minha primeira entrada ao vivo. Do esporte da Gazeta eu fui para a TV Manchete. Na TV Manchete eu aceitei fazer um torneio de tênis sem conhecer as regras. Tenham
tenham essa disposição de aprender coisas novas, mesmo que seja em cima da hora. Eu rabisquei as regras num caderno e fui. E eu estava em Jundiaí, eu morava em Jundiaí, eu era uma menina do interior. A equipe passou na rodovia em Anguera, me pegou na rodovia em Anguera, eu estava esperando no trevo. Quem é que faz isso sem ter celular na época, gente? Então, a televisão vai exigir isso no futuro? Não sei. A gente tem essa agilidade hoje nisso daqui. No Instagram de todo mundo. Hoje a televisão pega Instagram de todo mundo, pede autorização para usar, porque está tudo reunido aqui. Qual será o futuro da televisão? Vamos descobrir juntos. Mas o que não é negociável? A sua criatividade, o seu bom senso, o seu critério, eles têm que estar sempre muito afiados. Pode ir passando, vamos passar bem rápido agora as fotos. Essa menina hoje fez uma postagem super bacana falando sobre haters. Patrícia Poeta chegou em São Paulo com 20 aninhos e virou apresentadora do Jornal Nacional, foi correspondente em Nova York, hoje ela tem um programa, substituiu a Fátima Bernardes, ela sofre muito com os haters, e hoje ela fez uma reflexão muito importante sobre a gente não pode normalizar um comentário extremamente agressivo só para ganhar clique, não pode achar legal receber hater. Pode passar. E eu, que recebi comentários extremamente negativos quando fui para a Rede TV, fiz um momento... Pode ir passando todas agora. Esse é da Band, foi rápido. As melhores fotos são desse programa que eu fiz na Rede TV. Eu entrevistei o Ike Batista, eu entrevistei os presidentes, eu entrevistei o Protógenes na Suíça, eu tenho certeza que vocês já receberam esse trechinho pelo celular, tem contexto, se vocês quiserem, depois eu falo. Como eu joguei basquete na adolescência, eu podia usar isso na minha entrevista. Esse é o Gilmar Mendes, esse é o Ike Batista. Então, não existe, e não deixem que as pessoas coloquem isso na cabeça de vocês, que tal lugar é bom, tal lugar é ruim, porque a diferença está sempre em você. Você vai aonde você... O lugar vai ter você ali, é você que importa. Você faz o lugar onde você está. Ai, mas você vai trabalhar em tal... Eu vou, claro que vou. Primeiro, que eu não queria trabalhar para o Dr. Roberto Marinho, mas eu fui... porque eu ia ocupar um lugar lá dentro, eu ia ser pièce de résistance. Ué, eu não queria ficar fiscalizando as coisas da rádio. Então, se eu pudesse, eu não abriria a porta. Essa coisa revolucionária, vocês têm que ter de um jeito meio contido, mas entendam, não se sintam pressionados por comentários negativos, porque vocês não são o seu emprego, vocês são... ou o seu trabalho é parte de quem vocês são. E é por isso que, hoje em dia, e cada vez mais, o estilo vale mais do que a beleza. Que bom, vocês têm muita sorte. Eu entrei na TV Manchete e a Alice Maria era diretora, pediu para cortar o meu cabelo. Quer dizer, não foi ela que pediu, mas o meu diretor disse, olha, Alice Maria gosta de cabelo curto. Não, tá, vamos cortar essa cabeleira aqui. Cortei o cabelo. Então, tinha um padrão. Esse padrão não existe mais. Então, hoje, ao invés da beleza, da plástica na televisão, o que vale é muito mais o estilo e a personalidade. O leitor de TP morreu, mas você tem uma personalidade que pode se destacar. E o que é que essa personalidade traz? Essa personalidade vai fazer um comentário que acrescente, que ensine, que colabore, que traga informação, ou vai render um processo? Então, calma também, tá, gente? Bom senso e critério, tudo. Autenticidade e carisma andam junto com a verdade transparece na TV. Eu acho até que na rádio. Eu trabalhei na Rádio Globo por um breve período. A Rádio Globo foi um projeto que foi abortado depois de 1 ano e meio. Mas é impressionante como os... ouvintes sabiam o que a gente estava sentindo pelo tom da voz. Eu fui muito feliz,
para Record, para fazer o Fala Brasil. Cheguei numa época da minha vida, o programa Mariana Godoy Entrevista terminou por causa da pandemia. Então, terminou por causa da pandemia, porque eu não podia receber os convidados e não fazia sentido fazer um programa com aquele estilo, que era muito particular, não fazia sentido fazer por internet, ainda mais que era ao vivo. Era fantástico esse programa. Era ao vivo, com participação das pessoas pelas redes sociais, tudo ao vivo. Eu fiz algumas coisas bem gostosas, gente. Mas acabou por causa da pandemia. Alguns meses eu consegui segurar, alguns meses eu consegui segurar, vai para o jornalismo, faz debate político com o Boris Casoy e com a Amanda Klein. Num debate político eu fiz um tchauzinho de missa. Elogiaram a minha beleza. Quem mandou? Elogiaram a minha beleza no meu ambiente profissional. Já que eu sou bonita, tchauzinho de missa para vocês. E aí virou meme também. Televisão vai continuar existindo, vai mudar e a gente vai descobrir juntos. Não, eu não sei. Depois vocês xingam o Fábio, foi ele que me convidou. Mas a sua criatividade, a sua autenticidade, a pessoa que você é, tem que estar dentro do trabalho que você faz. E você não pode tomar um processo. Vamos passando. Eu estou na Record há 3 anos. Na Record eu faço Fala Brasil, de vez em quando alguma reportagem ou outra para o Domingo Espetacular. E agora, mais recentemente, eu venho apresentando um programa que é um enlatado americano, chama Acumuladores. Mas é mais por causa da voz, da locução, do que por necessidade mesmo. Mas esse programa, no formato americano, ele tem uma locução. Ai, Mariana, mas você não podia fazer... Podia fazer um monte de coisas. Mas tem outra coisa que é muito importante num profissional, que vai estar sempre colocado. Ele tem que resolver um problema. Ele não pode ser um problema. Ele tem que trazer alguma coisa. Ele tem que agradar os anunciantes. Ele tem que ser comercialmente estimulante. Ele tem que ser criterioso. Ele tem que ter bom senso. Vou contar só uma história. Pode passar. Pode passar. Vou contar só uma história de... Isso aqui, deixa eu ver. Já falamos, né? Vou contar só uma história, e isso é verdade. Curiosidade é mais importante que o conhecimento. Essa história aí, ó, que o Daniel escreveu, um caos verdadeiro, sobre bom senso e critério. Eu falei para vocês que eu pegava um ônibus com todos os jornalistas do Jornal da Tarde. E a Folha da Tarde, eu sou de uma época em que ainda tinha o jornal impresso vespertino. A Folha da Tarde lançou a edição umas 2 da tarde, e a redação pegou e falou: Mariana, matéria para o SP2, então 7 horas da noite, corre para o hospital tal, porque um bebezinho morreu carbonizado na UTI neonatal. Um bebê carbonizado. E a manchete era: bebê morre carbonizado em bercinho da UTI. Bebê morreu carbonizado. Peguei aquela matéria da Folha da Tarde e fui para o hospital. Cheguei lá, o diretor do hospital não ia nos receber, de jeito nenhum. Falei, nossa, o diretor não quer receber, né? Vamos ver a família. Fui na casa da família, eu vi a casa da família. Era uma mulher muito, muito, muito pobrezinha, muito simples. E ela teve o bebê, e ela tinha um corredor lateral que levava para um quintal, com musgo nas paredes não pintadas de cimento, um tanque de lavar roupa do lado de uma churrasqueira, e em cima do tanque ela pôs o bebê conforto do bebê recém-nascido dela, com menos de 20 dias. Em cima tinha um ninho de pombo, tinham ratos passando, né? Não estavam passando ali naquela hora, mas era caminho, era a área externa da casa.
ela saiu do hospital e levou o bebê dela para um ambiente extremamente contaminado. Aí eu voltei para o hospital, eu fiz essas imagens, fiz a entrevista com ela, e eu falei para ela, mas seu bebê morreu carbonizado? Ela falou, só pode ser? Ele estava preto, 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 preto. Ok, sinto muito pela sua perda, espero que a senhora fique em paz, lamento. Voltei para o hospital, chamei o diretor. O diretor, não vou falar com vocês, a imprensa só faz estragos. Eu falei, olha, a imprensa é muita gente, né? Então, deixa eu te dizer que se a Folha da Tarde te prejudicou, a televisão pode te redimir. E assim, muito, muito melhor do que isso, né? O senhor pode contar o que aconteceu. Ele, não, porque agora eu estou com uma selete. Não sei por que eles chamavam isso. Esse bercinho tem um nome. Ele falou assim, esse bercinho, ele é importado, ele é alemão, a temperatura dele nunca ultrapassa os 36 graus. Ele não tem como essa criança ter morrido carbonizada, queimada, né? O bebê não pegou fogo. Esse bebê teve uma septicemia, esse bebê morreu de infecção generalizada. Eu falei, mas por que a mãe disse que ele ficou preto? Ele falou, porque é isso que acontece, ele tem uma hemorragia interna, fica tudo preto, ele vira um enorme hematoma. A criança veio tomar um banho de luz, porque estava com icterícia, e morreu de infecção generalizada. Não tinha nada que a gente pudesse fazer, ainda mais com um bebê de 20 dias. E foi essa matéria que eu fiz. Eu fiz uma matéria falando, uma reportagem mal feita, num jornal impresso, retira de uma UTI neonatal, num hospital em que cada bercinho conta, porque era uma área que tinha muita necessidade, muita carência. E a minha matéria foi essa, do ponto de vista jornalístico. A minha matéria não foi mãe sem noção, deixa o bebê perto de cocô de pomba. Não. Minha matéria foi um bercinho fundamental para a UTI neonatal, está lacrado pela justiça, pela polícia, que tem que fazer perícia para ser liberado depois, e isso pelo menos ajudou a apressar a liberação desse bercinho. Esse diretor desse hospital virou minha fonte para vários outros VTs, para várias outras matérias. Eu espero que vocês tenham fontes boas, elas são imprescindíveis. O jornalista não sabe das coisas, mas ele tem que conhecer alguém que saiba, e ele tem que confiar nessa pessoa. Esse é o caos verdadeiro que deixou o Eduardo Cunha, então, de queixo caído. E o meu tempo já acabou, porque eu estou vendo aqui. Então, mais eu conto para vocês num café. Eu só queria dizer uma coisa. Tenham muito cuidado com o ego de vocês. Dividir o holofote é uma coisa muito bacana. Na cobertura das enchentes do Sul, a gente podia ficar ali. Era sábado, eu estava com mais 2 meninas fazendo o Fala Brasil. Então já tinha 3 pessoas ali. Por que vai chamar mais gente? Eu falei, gente, tem que chamar mais gente, porque eu sou de Jundiaí. O Jean é nosso repórter, que é de Porto Alegre. A Aline é nossa editora, ela é de Viamão, obrigado. Viamão. Eu falei, meu Deus, eu preciso falar com essas pessoas. E o Jean foi sensacional. Então, mesmo que não fosse o formato do jornal, a gente botou um repórter no estúdio, com um lapela, como se fosse o nosso comentarista. Por quê? Porque ele conhecia aquilo ali melhor que todo mundo. Foi ele quem primeiro falou para a gente, olha, não adianta nada, porque o canal é muito estreito lá na frente, então a enchente vai demorar para passar, porque esse estreitamento não deixa a água escoar, se o mar tiver vento sul, aí que não vai escoar mesmo. Eu lá ia saber essas coisas como? Não dá. Então, assim, se você não sabe, admita que não sabe, chame alguém que saiba, entrega, vira o holofote, porque o seu compromisso é com a informação. É com a informação, não é sobre você.
O jornalista que tem o foco em si mesmo, o jornalista que só faz selfie, está errado. O foco não é você. Você vai aparecer se você fizer um bom trabalho. Você vai ser reconhecido se você fizer um bom trabalho. Sejam bons colegas. Sejam bons colegas. Fujam de fofocas. Compartilhem espaço e holofotes. E vamos ver o que o futuro nos reserva. A televisão não vai acabar. E nem o mundo, tá? Embora a gente dê notícias horríveis todos os dias. Obrigada a todos vocês. Não, mentira. Não. Daniel que botou isso aí. Obrigada. Nós vamos abrir aqui para 2 breves perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer ou quiser pedir algum conselho dessa carreira espetacular, esse é o momento. Temos uma lá. Boa noite, Mariana. Oi, estou ouvindo. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Queria saber como você lidou ao longo da sua carreira com aquelas pautas que a gente não gosta de fazer, nós jornalistas, aquelas pautas comerciais, que o comercial vem com uma pauta e a gente precisa fazer, é uma pauta... Como essa questão do bolo aí, como fazer? O bolo nem era vendido, tá? A pauta comercial, ela é necessária, infelizmente. Ela faz parte da manutenção da viabilidade do veículo inteiro. Então, eu tenho uma cota. É uma por mês, ou 2 por mês. Você tem que ter uma cota do quanto você aguenta. E assim, ela faz parte, não tem jeito. Você pode não gostar, mas você vai fazer o jornalismo segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira tem um jabá que chama, né? Tem um jabá, um REC, uma matéria recomendada. E você vai fazer, e vai fazer feliz. Vai fazer feliz, sabe por quê? Porque você é jornalista 100% do seu tempo. Mas, em alguns momentos, você pode... O Evaristo não deixa de ser jornalista, porque hoje ele faz propaganda. Você não deixa... Isso não pode te ofender. Você não deixa de ser jornalista por causa disso. E você também não vai mentir. Você não vai... A sua emissora não é louca de pedir para você falar que a Samarco e a Vale estão fazendo um trabalho maravilhoso em Minas, em Mariana, em Brumadinho, na semana seguinte, né? Não. Antes de sair a indenização para todas aquelas famílias, antes desse negócio fechar. Agora, falar que, sei lá... Às vezes até a emissora tem alguma coisa dela. Vai estrear uma novela. Quem trabalha em televisão tem que fazer a promoção de todos os outros produtos da novela, da casa. Então, não tem problema nenhum. Vai estrear a novela, vai estrear o reality show. Faz parte. Você também é parte da emissora. A emissora te contratou também para fazer promoção de algumas coisas. E, às vezes, o comercial consegue entrar ali no jornalismo. É chato? É chato. Para quem é mais purista e tudo. Somos todos puristas, mas faz parte? Faz. Não brigue, porque você ajuda seu chefe, ele vê que você faz e pronto. Passou. Sabe assim? Passou. Fecha. Brócolis, tampa o nariz e come. E você vai fazer jornalismo segunda, terça, quarta e quinta, sexta-feira, pediram para fazer isso aqui. Se for só isso, e se você não quiser, aí uma conversa mais séria. Mas, de vez em quando, vai acontecer. Mariana J. Nascimento, aqui, ó, Rádio Belos Vales de Ibirama. Aqui, nossa, cadê você? Eu quero pôr um rosto nessa voz. Rádio Belos Vales de Ibirama, né? Rede Vale Norte de Comunicação. Direta e reta é para descontrair um pouquinho, 30 anos de carreira. A mãe do Heitor, a menina lá de Jundiaí. Eu acho que uma das perguntas que eu vou fazer, bem rápido, acho que você já até respondeu. Uma notícia que você não gostaria de ter dado, eu imagino que deve ser a morte do Mamonas Assassinas.
E uma que você gostaria de ter dado nesses 30 anos e ainda não ocasionou, não aconteceu ainda. Bom, que eu não gostaria de ter dado, dos Mamonas é porque eles eram meus amigos, eu era muito novinha, sabe? Mas eu não gosto de falar de nenhuma tragédia envolvendo criança. Eu não gosto de dar bala perdida matando criancinha, eu não gosto de dar notícia de criancinha que morreu afogada ou em nenhum acidente. Eu não gosto de falar de bombardeio que teve uma fatalidade, uma casualidade ou dano colateral e matou criança. Todas as matérias que envolvem crianças me afetam muito. E a notícia que eu gostaria de dar, e que eu ainda não dei, é de que o Brasil se transformou num país. Sério. Porque o Brasil é um lugar no mapa. País, eu conheço alguns. Tá faltando um pouco para o meu critério pessoal. Porque eu acho inaceitável que a gente tenha esse patrimônio que a gente tem, ambiental, e não saiba explorar. E explorar, eu digo, não é cortar, derrubar, é explorar bem. Acho inaceitável que a gente tenha um sistema único de saúde baseado no NHS londrino e que funciona tão bem, e a gente aceite passivamente abrir mão, deixar sucatear para favorecer comercialmente a indústria da saúde por fora. Acho inaceitável que a gente tenha belezas naturais, que a gente, em sã consciência, polua com esgoto. Acho isso, assim, não tem, para mim não tem desculpa. Então, enquanto eu puder, teve uma matéria, Paulo Maluf era prefeito de São Paulo, Reinaldo de Barros era o secretário de obras e infraestrutura. Eles construíram bastante coisa e uma das matérias, REC, não comercial, REC política, era para eu falar de uma proposta, um projeto de ter 2 usinas de incineração de lixo, entre uma em Interlagos e outra perto da Billings. Interlagos fica perto de uma represa chamada Guarapiranga. Billings é uma outra represa que fica no caminho para o litoral. Vocês se lembram de Cubatão, que era a cidade mais poluída do Brasil? Tem um polo industrial lá no litoral, logo que você pega a Baixada, que é horrível ainda hoje. E eu, quando era criança, a gente mostrava Cubatão e a notícia era... A gente via Cubatão e a notícia era de que nasciam criancinhas sem cérebro. Eles botaram filtro só depois de nascerem crianças sem cérebro. Então, hoje, essas fábricas todas têm filtro, mas a gente matou quantos em Brumadinho? Fora o Rio Doce. Fora o que mais? A gente aceita com muita naturalidade ou passividade isso, mas talvez sejamos parte de um processo lento, lentíssimo, e um dia possamos dar uma notícia diferente. A matéria era um release, eu saí com um release, eu não saí com uma pauta, eu saí com um release, era para entrevistar o cara e falar que a usina de incineração de lixo era uma boa, ao custo de $1 milhão cada uma. Ai, que legal. Eu, por minha própria conta, e risco, sempre há risco envolvido quando você exerce o seu direito de desobediência. Eu entrevistei a Marijane, do Greenpeace, no Brasil. Aí, fiz uma matéria como se deve. Falei, tem um projeto, o projeto é esse, incineração de lixo. Na Europa, onde essas usinas existem e já estão sendo substituídas, na Europa, onde essas usinas existem, o lixo é reciclado antes de ir para a incineração. No Brasil, sequer existe a reciclagem. A gente não tem nem a reciclagem. Aliás, aí eu fui num ponto de coleta de lixo, que fica perto de um metrô, ali na Armênia, na Ponte Pequena, e pisei em cima do lixo e falei, e como o lixo, da maneira como o lixo é hoje colhido aqui no Brasil,
e eu mostrava o lixo. Ele jamais poderia ser incinerado, porque aqui nós temos lixo doméstico, lixo hospitalar. Tinha lixo hospitalar ali onde eu estava, não devia estar ali. Restos mortais de um animal, tinha um gato morto. Pneu velho, nada disso poderia ir para a incineração. A minha passagem ficou linda. Essa matéria nunca foi para o ar. Mas a usina incineradora de lixo nunca foi instalada em São Paulo. É isso. Mas com doçura, tá, gente? Ninguém vai perder o emprego. Adoravelmente petulante. Muito bom, muito obrigada. Beijo, menina. Eu vou convidar... Obrigada. A Marilene Carenato para fazer, então, a entrega de uma lembrança, ela que é vice-presidente regional adjunta do Meio Oeste, para entregar uma lembrança para a nossa convidada especial. Vai mais ao centro, por favor. Ela? Eu? Pode chamar.